Então, os comunistas, eles seguem debatendo contra os capitalistas sem capital. E aí, o tema é sobre a emancipação da mulher e se ela só virá com o fim do capitalismo. Se inscreva no canal, deixe seu like e, é claro, deixe seu comentário aí também. Tô tentando argumentar. Vamos completar, Flávia. Você tem um minuto aí. Tá. Então, eu acho isso impressionante, porque as mulheres conseguiram, não só as mulheres, as crianças também, hein? Conseguiram um desenvolvimento, uma participação política que o capitalismo nunca, jamais foi capaz de oferecer para as mulheres. Jamais, ainda mais para as mulheres trabalhadoras, hein? Porque se for falar uma camada das mulheres burguesas, ok. Nós sabemos que elas, inclusive, têm acesso ao aborto, mas nós estamos falando de mulheres trabalhadoras que foram ali pensar para que caminho ia aquela sociedade. E aí teve todo o retrocesso que eu não vou voltar aqui. E coisas piores eu poderia citar de exemplo do que vocês falaram aí. Mas eu queria tocar um último ponto. O capitalismo, ele de fato, ao inserir a mulher no mercado de trabalho, ele cria... O próprio Marx fala isso, né? Ele cria as bases para a libertação da mulher, porque ele insere a mulher na classe trabalhadora. E quando ele insere a mulher na classe trabalhadora, é isso, né? O capitalismo cria os seus próprios coveiros. Ela, enquanto classe, junto com seus irmãos trabalhadores, é capaz de se libertar na medida em que destrua a sua própria opressão com a tomada do Estado pela classe trabalhadora, a partir da Revolução e tal. Agora, o que o capitalismo oferece, terminando... O tema do empreendedorismo acho que é um tema para a gente debater, porque é uma falsa saída para as mulheres. 70% das mulheres negras que são empreendedoras ganham até um salário mínimo. Você chama isso de libertação da mulher? Eu não chamo. Posso só fazer um comentário muito breve, que eu acho que é importante salientar? Isso é empreendedorismo de MEI, né? Existe a aprovação do aborto, depois o retrocesso e depois, novamente, pós-morte de Stalin, a recolocação do aborto na legislação. Então teve um retrocesso, mas ele foi revisto e aí ele continuou até os dias de hoje, né? Uma lei que o Brasil... Enfim, não tem até hoje. Eu acho que eu queria ouvir a perspectiva da Spectro, porque foi questionado o teu feminismo. Acho que era importante tu falar. É que, veja bem, embora eu me considere uma feminista em relação... O feminismo que diz que ciência não deve ser democrática, né? Ou seja, as conquistas da ciência não devem servir a maior parte da população. A busca de uma solução para o patriarcado e para as opressões que são respectivas e correlacionadas a esse sistema... Ainda assim, a gente precisa identificar a origem desses problemas, precisamente, para que a gente não fique tentando resolver problemas a murro em ponta de faca. Então, não adianta você tentar corrigir, ou pelo menos solucionar um câncer dando uma aspirina. Então, assim, ok, o capitalismo ele está correlacionado com o patriarcado e, portanto, oprime as mulheres, etc. Ok, mas quais são as evidências corroboradas para que a gente realmente se posicione e defenda que existe uma correlação intrínseca entre esses dois fenômenos? Porque, veja, quando eu digo que a opressão da mulher é natural, eu estou me referindo que há um desejo masculino natural de domínio sobre o capital reprodutivo das fêmeas humanas. Nossa, isso é indigesto? Ainda nesse papo dizer que patriarcado é natural, velho. Inacreditável. Enfim, vai ver o último corte lá que a gente refutou essa parte. É desagradável? É. Só que eu não estou aqui defendendo, me posicionando... É desagradável e é mentira. De algo por ser mais ou menos agradável, mais ou menos bonitinho, mais ou menos digerível. Eu estou analisando as coisas como elas de fato são. E a primeira vez que eu tive conhecimento sobre esses fatos, achei um absurdo, eu achei aberrativo, eu achei nojento. Eu pensei, nossa, não está havendo uma certa condescendência com essa tendência, com esse comportamento humano? Eu sei que as pessoas tendem a entender assim, mas nós precisamos ter a devida frieza, imparcialidade intelectual para analisar as coisas como elas são e aí então tomar determinadas atitudes para que esses problemas sejam de fato resolvidos. E por que eu digo isso? Porque, veja, nós temos exemplos factuais de instituições de democracias liberais que conquistaram voto feminino, conquistar o sufrágio universal e inúmeros outros direitos civis para as mulheres e que não foram revogados e não ficaram nesse jogo que ele mesmo trouxe. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não, sim, tá com cara de papo de red pill, velho. Os caras que metem essa. Dizer que, não, é inato do homem querer abusar de mulheres, esse tipo de coisa.
Estou usando especificamente o exemplo dos Estados Unidos porque, inclusive, eu acho que ele serve como mais um fato respectivo para se observar. Ok, existem ambientes, existem países que realmente têm as instituições mais ou menos sólidas do que outros. Mas veja só, nós temos esse exemplo muito claro dos Estados Unidos, certo? E nós temos inúmeros outros exemplos de países socialistas e comunistas que revogaram inúmeros direitos e que nos mostraram que não é sustentável e, mais uma vez, fica baseado em uma lista de desejos. Nós temos um exemplo muito claro atual de revogação de direito ao aborto e vocês dizem que necessariamente é um sistema frágil e vulnerável. E nós temos cerca de 40... Só que é um exemplo da maior democracia liberal do planeta, tá? Que influencia todas as outras do globo terrestre. Experiências socialistas e comunistas que não deram certo... Desgraça mandou R$5. Que porá de feminismo é esse, irmão? Pois é, de acordo com ela, é o feminismo científico. E esse aqui supostamente vale a pena se arriscar? 1 contra 40? Por que nesse caso específico vai dar certo? Sendo que nós temos inúmeros outros exemplos de que democracias liberais conquistaram esses direitos e eles não foram revogados. É um desequilíbrio absurdo. O critério ele está sendo usado de modo muito conveniente. Não, queria comentar 2 coisas. A primeira é sobre a opressão natural, que eu acho que isso é uma aberração, sinceramente, que está embasada num debate também antigo, que tem a ver com biologia versus cultura, etc. E queria dizer que a diferença dos humanos em relação aos animais é que nós temos consciência. E isso não é um detalhe, porque isso significa que nós podemos imaginar, criar e agir não de acordo com os nossos instintos e impulsos, porque a ideia de algo natural, uma dominação natural, ela se combina com a ideia de que isso é instintivamente algo do comportamento do macho. É antigo, é uma aberração muito ultrapassada no campo da biologia. Até as análises mais antigas e biologizantes mais frequentemente cooptadas por liberais tem esse panorama de que o comportamento humano não pode ser explicado na cultura, na psicologia, na história, só por fatores biológicos. Se você for ver, por exemplo, um livro que inclusive é muito utilizado por ANCAP até, porque faz uma análise biologizante da economia, o Gênio Egoísta, do Richard Dawkins, ele também traz esse adendo, né, esse parêntese, dizendo que, embora a análise dele seja focada no gene, para explicar até certas questões do comportamento humano, a diferença entre seres humanos e outros animais não humanos, e outros seres vivos não humanos, que também possuem genes, afinal de contas, a diferença do comportamento de humanos e animais não humanos é que o ser humano ele tem a capacidade de controlar os impulsos biológicos, né? Então, ao contrário dos outros seres vivos que são basicamente de acordo com Richard Dawkins no livro, tem comportamento meramente controlado por fatores genéticos e epigenéticos, né? Ambientais que influenciam no gene. Mas é antigo, é ultrapassado, é uma aberração essa análise. Etc. Não, veja, aqui nós estamos falando que tem algo de outra qualidade, que inclusive se manifesta, claro, biologia, existe instintos, hormônios, mas nós estamos falando de algo maior que perpassa toda a nossa vida e a nossa existência e que condiciona muito mais do que o gene, o DNA, o instinto, o nosso modo de vida, que tem a ver com a nossa consciência, nosso jeito de intervir na realidade, mudando a própria realidade. Então, desculpa, não acho que esse raciocínio seu condiz com quem defende de fato o direito das mulheres, porque em última instância recai numa concepção biologizante que é a base para todo tipo de pensamento reacionário, incel, red pill, etc., que legitima uma série de violências. E darwinista social também, né? O que é muito comum vindo de liberais, muito comum. Inclusive violências sexuais por causa do nível de testosterona do homem, etc. Veja bem, eu vou tentar reiterar, reforçar que eu entendo que algumas coisas são naturais, mas isso não significa que elas sejam morais e justificadas. Eu não sei
quão mais vezes serão necessárias de repetir isso? Eu sou contra o estupro, eu sou contra a opressão dos homens contra as mulheres, eu sou antipatriarcado definitivamente. A questão é que nós precisamos reconhecer que algumas coisas elas são anteriores à nossa cultura. E isso é completamente diferente de acreditar que nós não devemos interferir nessa cultura e remodelá-la. Tanto é que foi o que eu disse. Nós podemos desenvolver tecnologias sociais, tecnologias jurídicas, legislativas, para reduzir a tendência masculina de... Gente, se fosse um processo natural, a gente não teria exemplos antropológicos em que as noções de gênero, os papéis de gênero, eles são mais flexíveis em certas sociedades. Tem sociedades na China em que mulheres detêm herança e autoridade familiar. Tem na Indonésia também, em que a política é partilhada entre homens e mulheres. Tem também na América do Norte, né, povos originários da América do Norte. Tem na Costa Rica. Tem vários exemplos antropológicos, né? Se fosse natural, seria universal em todas as culturas o patriarcado, coisa que não é. Oprimir ou querer controlar as mulheres. Se eu fosse totalmente a favor disso, então foda-se. Vamos viver sob um Estado patriarcal extremamente opressor e autoritário como existe no Irã, no Afeganistão, em Papua Nova Guiné, enfim, tantos exemplos realmente de sociedades que são de fato extremamente patriarcais e que são defendidas assim institucionalmente. Esse não é o meu posicionamento. Se eu estivesse ok com essas opressões, eu não defenderia tecnologias de todas as naturezas para que isso seja vertiginosa e gradualmente diminuída, reduzida ao longo do tempo. Então, existem, sim, inúmeros fatores que convergem a determinados comportamentos, determinadas tendências, mas veja, embora a gente tenha como poder interferir na realidade, infelizmente existe um limite. Então, embora os homens tenham determinadas tendências ou intenções sobre as mulheres, ainda nós temos controle sobre o quê? Não exatamente sobre as crenças e sobre os instintos deles, mas sobre os atos deles. É sobre isso que a gente está tentando controlar aqui. As mentes são completamente livres, são completamente sem fronteiras e não necessariamente a gente vai ter controle sobre isso. Nós temos controles não exatamente sobre as crenças, mas nós temos controle sobre os atos dos homens. E isso que deve ser determinadamente limitado, controlado, dissuadido ou incentivado. Então, existem algumas tendências que em determinadas categorias, em determinadas sociedades especificamente, são incentivados. Ou simplesmente são legitimados, são justificados, como, por exemplo, cultura de estupro, relativização do estupro, perseguição através de crime de honra, porque simplesmente uma mulher desobedeceu o pai ou a sua família. Eu sou completamente contra isso. A questão é, quais são as instituições mais eficientes para reduzir essas tendências, modelá-las e controlá-las de modo que as mulheres tenham, de fato, plenitude, emancipação e liberdade para tomar os seus caminhos da forma como elas bem entenderem. Perfeito. Voltando no tema, o ponto aqui é muito interessante. Qual a relação do capitalismo com as mulheres serem obrigadas a usar burcas no Afeganistão, com as mulheres não poderem estudar, com as mulheres não poderem dirigir? Qual que é a relação disso com o capitalismo? Eu quero comentar o que eu já ia Só comentar. alguém, por favor, responda a minha pergunta Posso só depois. fazer uma observação rápida? Tá, pode fazer, mas eu só queria ouvir a resposta à pergunta do Loponte, para não ficar no ar. É porque tinha outras coisas antes. Entendo. Mas eles vão ter, como ele teve tempo, ela também, o Renato vai falar, eu vou deixar mais tempo aqui para vocês. Aí. Faz o teu comentário. Não, é só fazer uma observação rápida sobre o que foi falado sobre questão de independência financeira, independência... Respondendo o Loconte, esses exemplos, sim, teocracias islâmicas tem até um certo, sim, uma certa imposição colonial, inclusive, né? Tem colonialismo britânico, francês e holandês em alguns desses locais, né? E aí, como resposta ao colonialismo, movimentos religiosos conservadores cresceram como forma de resistência, de certa forma, identitária a esse processo de colonização, né? E aí, paradoxalmente, esse tipo de movimento reafirma o controle masculino sobre o corpo feminino, né? Então, tá aí a relação entre capitalismo, né? Um processo colonial que acontece na gênese do capitalismo e que seja uma resposta de movimentos religiosos conservadores nesse país. De empreender, uma mulher que tem todas essas possibilidades, tem uma gama de possibilidades do que ela pode fazer, ela fica menos dependente, ela se torna menos dependente numa relação que ela tenha, podendo ela ser dona do seu próprio nariz e poder decidir os rumos sobre isso. Também foi falado sobre a questão Roe versus Wade dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a questão do aborto é uma questão que divide a sociedade, né?
40% para um lado, 60% para o outro, às vezes esses números acabam mudando, e dada a soberania popular, após as eleições, determinado presidente que é eleito, seja democrata, seja republicano, que tem as suas posições sobre isso, acaba mudando, acaba fazendo as indicações para o judiciário, e justamente por isso esses direitos, esses chamados direitos, eu não considero, sou contra o aborto, por isso que isso acaba sendo mudado. A sociedade, ela acaba mudando, ela acaba elegendo determinados... Ainda na questão do Islã, né, no Afeganistão, vocês sabem que no Afeganistão, né, o Talibã, ele reemergiu, né, só que o Talibã, ele tem seu histórico durante a Guerra Fria, né, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos, como parte da sua política de contenção ao socialismo, né, movimentos socialistas, ele passou a financiar, treinar e armar grupos islâmicos de resistência conhecidos como Mujahideen, né, que é um dos grupos do qual emerge o Talibã, né, no país. Então tem essa questão, né, tem essa questão dos Estados Unidos financiar um grupo que depois vai retirar direitos das mulheres atualmente hoje. Representantes, e a partir disso eles fazem essas indicações, e essas coisas não são garantidas de maneira perene, e eu também nem acho que deveria ser, uma vez que a própria sociedade está em discussão sobre isso. Posso refazer? O quê? Sim, eu concordo. Eles estão fazendo essa confusão, né, dos conceitos. Não é porque um problema é agravado no capitalismo que começou nele, né? Então, eles sempre jogam para essa questão. Não, mas o patriarcado existe desde antes do capitalismo. Tá, existe mesmo. Mas claramente, com o capitalismo, tem uma agudização desse tipo de coisa. Pergunta de forma objetiva? Não, eu acho que agora a gente pode... Mas se ele quiser refazer a pergunta, talvez... Tu quer refazer a pergunta? Mas a tua pergunta acho que foi bem clara. É que eles não querem responder. Não, eu tô tentando entrar na Pessoal, discussão. nós fechamos 6 minutos aqui neles. Então, 6 minutos de vocês agora. Não, ó, quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente não fala de um exemplo de um país qualquer. A gente está falando do maior imperialismo do mundo, que dita a ordem, inclusive, para o resto do globo, certo? Então, eu acho que não é um exemplo desprezível. Mas a gente pode falar do Brasil e ver como aqui um país, né, capitalista e tal, acho que ninguém vai questionar, mas é um país que é incapaz. E a gente está falando que o capitalismo é incapaz de defender, de proteger a vida das mulheres. E eu não quero debater filosofia, até porque, assim, como é que se mede, né, esse desejo que vira fato e você compara uma coisa com a outra. Então, assim, não dá para rebater isso porque realmente não faz muito sentido. Sim, dá. Mas, o que eu acho que é importante para botar o pé na realidade é a gente pensar nos nossos governos aqui. Porque, olha, nós tivemos um aumento da violência contra as mulheres em todos os níveis, em todas as escalas do estupro, do feminicídio, da violência contra a mulher. Nos últimos anos, bateu recorde o ano passado, bateu recorde novamente esse ano em São Paulo, capital e estado. E o governo Tarcísio aqui, né? Mas aí tá querendo demais, né? Que os liberais utilizem dados do mundo real. Aí, não sei se vocês defendem ou não, mas o governo Tarcísio, ele simplesmente deixou de usar 96% das verbas destinadas à Secretaria da Mulher. Então, é a negligência dos governos. E para não dizer que não falei das flores, o governo Lula fez a mesma coisa no governo federal, certo? Porque a verba do orçamento do Ministério da Mulher, ele usou 1/4 só. Então, tem uma negligência absurda dos governos de proteger a vida das mulheres. E nós estamos vendo aí, vocês viram situações gravíssimas que aconteceram na semana passada? Eu acho que o debate é tão intancável que a checagem de fatos ela foi mais preguiçosa nessa segunda parte do debate, tá? Uma mulher que foi concretada, né? A outra que teve a cabeça raspada, a menina Vitória lá de Cajamar. Então, são situações absurdas com uma negligência muito grande. Qual é o projeto que o capitalismo tem para defender a vida das mulheres? Absolutamente nenhum, porque isso vem acontecendo. Nós estamos falando de um sistema que está aí há muito tempo, vai fazer, pode até pintar a fachada da cor do arco-íris, pode dar o bombom para a mulher no 8 de março, mas continua se apropriando do trabalho e impondo a dupla jornada para a mulher. Impondo à mulher também essa situação e apresenta falsas saídas, como a questão do empreendedorismo, que é nada menos do que colocar no mercado de trabalho sem direitos, né? Nem o pessoal do checagem de fatos aguenta realmente, e liberdade para o trabalhador do checagem de fatos. Liberdade. Liberdade vai cantar para esse trabalhador um dia, hein? A flexibilização, de uma forma extremamente precária, é isso que está oferecendo. As mulheres são aquelas que são as primeiras a perder o emprego, que estão com mais força na informalidade. É isso que o capitalismo tem oferecido, né?
principalmente depois da sua crise, para as mulheres trabalhadoras. Gustavo, ainda está no tempo de vocês. Está no tempo aqui, beleza. Acho que primeiro a gente pode também fazer um elemento comparativo de como esses direitos, né, vão ser conquistados nas experiências socialistas com relação aos países capitalistas. Então você observa, por exemplo, com relação ao direito ao trabalho, com direito ao divórcio sem culpa, com direito ao aborto, na experiência da República Democrática Alemã, da Alemanha Oriental, que acontece de maneira muito anterior e acelerada em relação à República Federal da Alemanha, que era a Alemanha Ocidental. Ou a gente olha mesmo sobre a forma de como a própria cultura, né, desses países capitalistas que estão imersos num processo de indústria cultural, que estão imersos nesse processo da participação da burguesia na economia política, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer esse passo para trás também, né? A gente relembrar que quando a gente está tratando de um embate entre capitalismo e socialismo, não é só sobre um modo de produção ligado à forma de como a economia funciona, né? Mas a economia política, né? A economia política atrelada a organização da sociedade, né? Aí como ela vai se fazendo, se desfazendo, se destruindo e tudo mais. Então acho que ter esse comparativo, ele é importante. E com relação, por exemplo, as questões... agora me fugiu, mas é basicamente isso. Acho que é importante até para chamar a audiência, né? Convidar as pessoas para fazerem essa análise de procurar, né? O Reino Unido legalizou o divórcio sem culpa em 2020. 2020 é outro dia. Então é algo que é muito... Tem até aquela lei, né, de defesa da honra, né, legítima defesa da honra, que o homem poderia cometer um assassinato contra uma mulher para poder defender sua honra, e essa lei foi revogada outro dia também. A gente tem casos, né, a Spectro comentou sobre os processos das instituições dessa força, aquele caso da menina que foi estuprada por um parente, que engravidou desse parente, de vários parentes, e que não teve o aborto legalizado, garantido por lei, para ser realizado. Por quê? Porque a juíza ou as instituições jurídicas Brasil, ali... Né? Oi? Isso aí foi o caso do Brasil, né? Foi aquele caso, foi aquele caso que acho que aconteceu, não sei se foi na Bahia, foi em Pernambuco? Eu lembro disso. Então, e aí eu acho que é importante, né? Porque por mais que a gente possa ter, né, essa pintura sobre as instituições têm que funcionar, essas instituições legais têm que prover esses mecanismos, mas no final do dia, quem garante que esses mecanismos sejam cumpridos ou não, são os membros dessas instituições e que representam determinadas classes sociais, como são os juízes, os magistrados, o alto escalão do poder judiciário, que são representantes da camada mais elitizada da sociedade brasileira, né? Que é, enfim, um dado histórico, né? Não é de agora, é um processo que data de 500 anos, porque é uma ferramenta, um mecanismo de dominação que serve para poder controlar esses corpos, né? Que serve para poder controlar esse processo reprodutivo atrás de discurso conservador, né? Atrás de discurso moralista que traz esse elemento da natureza humana, né? Que traz esse elemento de uma suposta origem anterior e tal. E eu acho que realmente, né, é importante a gente tentar entender a origem das coisas, mas eu acho que também é importante a gente voltar e se ater à realidade concreta e presente que a gente tem, que é o fato de que a gente vive dentro de um sistema capitalista e os problemas são esses. Só para... Passou rapidamente um ponto que ela tocou? Eu viria agora para esse lado. Não, eu queria só entender... Eu vou deixar vocês dois decidirem entre vocês. Deixa eu perguntar. O que o Reino Unido fez em 2020? Ele permitiu, foi quando o divórcio sem culpa foi autorizado no país. O que é divórcio sem culpa? Divórcio sem culpa é o divórcio que as duas partes entram para poder pedir a separação do casal sem um motivo alegado. Então existe uma parada chamada divórcio, porque tipo, tem essa diferença. Existe o divórcio com culpa e divórcio sem culpa. Divórcio com culpa... Tem que dar justificativa, né? Se aconteceu alguma coisa ou num período determinado. Então você está falando que antes de 2020 era necessário ter uma justificativa para a mulher se divorciar no Reino Unido? Sim. Eu vou ter que conferir esse dado, eu acho improvável, mas... É isso. É verídico o que o Gael está falando. Eu nunca pesquisei exatamente sobre isso. Eu pesquisei isso porque eu estava fazendo um roteiro sobre o 8 de março. Só não tem certeza... Isso que o Trump quer fazer agora. Só não tem certeza que isso é uma lacuna jurídica, porque eu acho bem provável. Não. Tá bom, a gente vai conferir e depois, quando sair no ar, a gente tira... É importante retomar. Vou retomar. Qual é a sua pergunta? A minha pergunta... exatamente objetiva, o que prova que, de fato, o capitalismo ele tem ligação com o machismo ou com a opressão da mulher, mas não é algo intrínseco. Afeganistão é um exemplo só, mas várias outras culturas a gente vê que não tem a relação da propriedade privada, e sim uma relação da religião, né? Quem determina o poder nesses países é a religião, que também é um problema muito grande em alguns sentidos. Então, a gente... Aí, é claro, a religião institucionalizada no Afeganistão não tem qualquer relação com o sistema econômico, né, Loconte? Tem qualquer relação com a economia.
vê que o capitalismo ele pode ser condescendente e ele vai ser um empresário, não está nem aí. O fato é, a gente tem que obrigar os capitalistas a cederem direitos. E a gente faz isso com o Estado. Você pode fazer uma revolução, mas não vai ter revolução no Brasil. Então, a gente vai obrigar o nosso Estado a dar esses direitos às mulheres. Então, a gente faz isso de várias formas. A gente tem que ter, sim, um aborto legalizado completamente, assim como os países mais desenvolvidos, com maior índice de educação, maior índice de expectativa de vida, eles fazem. Políticas públicas robustas, né? Para a gente incentivar as mulheres da periferia a ter uma vida melhor. O empreendedorismo, tudo bem, para mim não fede nem cheira, mas tem políticas muito mais estruturais que vão melhorar a vida da mulher de um ponto de vista objetivo. É isso que eu defendo agora, a atuação do Estado agora. Não precisa ter uma revolução para isso chegar. Pergunta? Não, a pergunta era do Afeganistão, mas acho que eles não vão responder. Posso? Tá, vamos ouvir o Renato, então faz um tempo que ele tá me pedindo... Machista! Só uma coisa, mas assim... Gente, só um minutinho. É que o Renato tava pedindo há bastante tempo, gente, tá? Não, é porque ela já falou, eu vou rebater o que ela disse, ela já vai falar de novo. Que ela falou sobre governo Tarcísio, gastos e Secretaria da Mulher, primeiro secretaria. Ele realmente, ele não consegue ver alguém criticando o Tarcísio. A Secretaria da Mulher nem existia antes do governo Tarcísio, foi ele que criou. Então, se você acha que é uma política importante, então você pode elogiar o governo do Estado de São Paulo por ter criado isso. E, obviamente, por ser uma secretaria nova, ela tem orçamento ainda contingenciado. Só que antes ela sequer existiria. Agora, para combater crimes como feminicídio, roubo, que também afeta as mulheres, combater qualquer outro tipo de crime, aí é na Secretaria de Segurança, que teve seu orçamento ampliado. E, aliás, todos os índices de segurança pública diminuíram no estado de São Paulo. A gente tem menos assassinatos, somos o estado mais seguro do Brasil, temos menos roubo, agora diminuindo roubos na região central de São Paulo, onde tinha uma epidemia do crime. Então, tudo isso é feito pela Secretaria de Segurança, incluindo os crimes que são feitos diretamente às mulheres. Eu iria, acho que a Mandy queria primeiro, que eu ia Pode a gente ser. fecha com a Flávia e aí então eu... tá, daí nós vamos fechar com a Espectro, tá bom? Que daí a gente... Tá bom, o governo Tarcísio ele criou a Secretaria Políticas para Mulher, né? Mas ele diminuiu sim o orçamento também, né? Realizou cortes significativos no orçamento destinado a essa secretaria criada no próprio governo dele. O fato de ter criado no próprio governo dele não significa que não cortou o orçamento posteriormente, né? Tudo bem. já está encerrando o tempo desse tema. Então vamos para a Flávia e aí a Espectro. Bom, é uma das polícias, São Paulo é uma das polícias que mais mata, né? E tem alvo certo, que é e a das que mais morre a também, população né? negra na periferia. Não por confronto, também, mas não, mais eu por acho que isso suicídio, também é um mais por problema. adoecimento psíquico do que por confronto. Exatamente. Pois é. Tá bom. Agora tem uma questão, porque não adianta criar a secretaria e congelar o orçamento, você concorda comigo, né? Mas eu posso falar do Nunes também, porque que você acha que essa secretaria combate isso e não é para isso? Não é para nada, porque tem 96% do orçamento congelado. Então vai servir para quê? A questão eu posso falar do Nunes também, porque mesmo os direitos poucos que a gente tem, que não são cumpridos, a Justiça mandou agora. O Nunes, que vocês são base de apoio, né, no MBL, o Nunes garantiu o aborto legal no Hospital Cachoeirinha. E nem isso é feito. Né? Aliás, é a vida das mulheres que está sendo colocada em jogo. Isso é muito grave. Eu acho que vocês deveriam, né, questionar isso, já que vocês são base de apoio desses governos. Aí queria falar só sobre o Afeganistão, né, que eu não sei se você está dizendo que o Afeganistão não é capitalista. Acredito que não é isso. O ponto a dominação da mulher não reside no capital, reside na religião. Não, é que aí são coisas diferentes, porque são dominações diferentes. Tem um problema lá religioso que, inclusive, eu não acho que você tem que chegar a impor, por exemplo, que as mulheres não podem usar burro. É como se não tivesse nada a ver com economia e política, né, a questão religiosa. Porque são outros problemas que tem que ser discutido ali. Agora, nós estamos aqui para debater o problema que o capitalismo impõe na vida das mulheres. E eu acho que precisamos apresentar de conjunto uma solução. Defender que esses problemas não existem, ou que eles são menores, ou que no socialismo era pior, ou sei lá o quê, não ajuda a gente a resolver um problema real. As mulheres estão sendo assassinadas hoje. Tem razão. As mulheres estão sendo subjugadas por conta do machismo. As mulheres estão sendo super exploradas por conta do capitalismo, da exploração do trabalho. Então, qual é a resposta que vocês têm para isso? Porque não é possível que vocês falem que o mundo está tão bom e ignorem a situação real que uma boa parte da população está vivendo, que são as mulheres. Lembrando que essa postura do MBL é bastante atual, tá? De reconhecer que esses problemas existem e que são problemas, né? Não tenho memória muito curta, não. Anteriormente, há poucos anos atrás,
essa liberalzada, inclusive do MBL, desse tipo de movimento, interpretava esse tipo de coisa como mimimi de feminista, tá? Depois da cafajestice do áudio do Mamãe Falei, que os caras têm sido mais abertos pra reconhecer esse tipo de coisa, né? Porque perceberam que pegava mal, né? Depois dos áudios também, né? Pegava mal. Aí, pra sobreviver politicamente, né? Tiveram de se adaptar. Cadê? Já que foi citado, né? O áudio. São fáceis, porque elas são pobres. Segue o bonde. Mulheres trabalhadoras. 2 minutinhos para Espectro e encerramos essa rodada. Primeiro, eu acho que é sempre importante a gente pontuar de que, embora o mundo esteja muito melhor do que ele já foi, isso não significa que seja um mundo perfeito, que não tenha problemas, que não tenha falhas, que não tenha vulnerabilidades institucionais ou revogação de direitos. Esse não é o nosso ponto. A questão é que nós temos evidências empíricas históricas de que existem alguns meios factuais, evidentes, de conquistar determinadas coisas em comparação com outros meios, outras ferramentas e outros sistemas econômicos ou de governo. E aí nós temos inúmeros exemplos de países ocidentais que, de fato, existem uma desigualdade social entre homens e mulheres baixíssima em comparação com inúmeros outros países que não têm esse mesmo nível de educação, esse mesmo nível de produtividade, esse mesmo nível de direitos civis que foram conquistados para as mulheres também. Então nós temos Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia, Irlanda, França e inúmeros outros em que existe uma igualdade. Suécia, lembrando, né, de acordo com Loconte, não teve colônias. De direitos muito superior que nós temos aqui no Brasil, por exemplo. Agora, se a gente for comparar em relação à Rússia e à China, por exemplo, vocês acham que Rússia e China são socialistas ou comunistas ou não? Não. Ok, então veja só, existem aí algumas divergências, mas veja bem, já houve supostamente, né? Demoliram todo o argumento que ela ia fazer anteriormente. Aí ela fala, não, existem divergências, então não. Rússia e China não são socialistas. Regimes socialistas e comunistas tanto na Rússia quanto na China. Veja, os níveis de violência doméstica praticados contra as mulheres na China e na Rússia são muito maiores do que são praticados aqui no Brasil, que é uma democracia falha, que ainda é machista, que as mulheres ainda têm inúmeras dificuldades sociais. Eu concordo. Eu até hoje não encontrei um socialista sequer que diga que Rússia hoje é socialista. Ninguém, nunca vi ninguém falar isso. De várias naturezas, e ainda assim nós estamos melhor do que esses lugares. É simplesmente impressionante. Acho que nem o Putin diz. Se a gente for comparar com outros países que têm uma democracia liberal mais estável ainda, com maior liberdade econômica, não tem nem comparação. É simplesmente, assim, um jogo que se perde de lavada. É patético. Então, a gente tem que analisar o que a gente tem de evidências factuais, empíricas, verificadas. Outra coisa, veja, tu disse que, basicamente, a vida da mulher aqui no Brasil é um apocalipse, não sei se em todos os setores, em todos os índices, mas veja, hoje as meninas nas escolas, elas têm um desempenho escolar superior ao dos meninos. E também as mulheres aqui no Brasil estudam mais do que os homens. Mesmo assim ganham menos salário. Não, mas sabe por quê? Porque aí tem outros fatores envolvidos, como, por exemplo, a dupla jornada. E não alcançam posições hierárquicas tão superiores quanto dos homens. Ou a tripla jornada. Aí tem a ver com também crenças, tem a ver com sistemas culturais, sistemas de incentivo. Então veja que existem métodos da gente conseguir reduzir isso, mas o Brasil ainda está aquém. O meu ponto não é que está perfeito, mas existem meios mais seguros, mais eficientes de se conquistar isso ao longo do tempo. Veja que na Rússia, ok, tiveram 70 anos de comunismo, a violência doméstica deles é muito maior. A mesma coisa com a China, enfim. Por que será, né? Por que será que a violência contra a mulher no campo na China é tão grande hoje? Por que será que a violência doméstica na Rússia também é tão grande hoje? Fechou. Acabou essa merda, gente. É isso, gente. Sofremos juntos esse debate. Foi intancável, hein? Então, se você gostou do conteúdo, se inscreva, deixe seu like e, é claro, seu comentário aí também.